Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu espero que vocês estejam todos bem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito bem, meus irmãos, graças a Deus. Estive um pouquinho com mal-estar há 3 dias atrás, mas para a honra e glória do Senhor, já estou bem e já estou aqui, marcando presença, na presença de Deus e de todos vocês. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, um pouquinho assim adiante, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevam para que eu possa estar realmente evangelizando o mundo. Porque isso também é possível quando você se inscreve. Glória a Deus, aleluia. Todas as minhas madrugadas eu estarei orando por todos os meus inscritos e a família dos meus inscritos, tá bom? Aleluia, Deus. Porque a palavra de Deus, ela é um alimento para nossas almas, para nossas vidas, para todo o nosso entendimento. A palavra de Deus é exemplo, tá bom? Glória a Deus. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus, amém? Aleluia. Vamos à leitura. Filipenses, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, um pouquinho assim adiante. Glória a Deus, aleluia. Que diz desta maneira: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Glória a Deus. Vamos começar falando de onde eu comecei. Vamos começar falando do versículo 13, Filipenses 2, 13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Nós temos, meus irmãos, a mania de dizer: eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, mas também nós temos que falar, se Deus quiser, porque a vontade é dele, o querer para nós é dele. Então, tudo que acontece é na permissão de Deus, é no querer de Deus e não no nosso.
Porque a palavra é bem clara que diz aqui. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo é na vontade e no querer de Deus e não no nosso. Todas as coisas que vamos fazer, que queremos realizar, não está na nossa vontade, nem no nosso querer, e sim no querer de Deus. Nós temos que dizer, nós vamos fazer isso, eu quero fazer isso. Se Deus quiser, não tem o hábito de falar, se Deus quiser, nós temos que falar isso, porque o querer é dele. E muitas das vezes, meus irmãos, tem muitas coisas também que Deus, ele faz em nossas vidas, depende de nós querer. Eu quero me libertar disso. Deus liberta, só depende de você querer. Há também essas coisas que dependem de você querer. Glória a Deus. Mas tudo é da permissão de Deus, né? Deus fala porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Glória a Deus. Segundo a sua boa vontade. Tanto o querer nosso como o realizar, quem efetua é Deus. Segundo a sua boa vontade. Assim diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o versículo 14, que diz assim: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Porque muitas das vezes a gente fica murmurando, nós ficamos murmurando. Tem pessoas que murmuram até mesmo da palavra de Deus. Até mesmo da palavra de Deus, tem pessoas que murmuram. Mas o que é murmurar? Murmurar é a pessoa ficar falando baixinho consigo mesmo, né? Ficar reclamando, falando o contrário de algo que se está fazendo e fica murmurando até mesmo da palavra de Deus. Sabe como, meus irmãos? Por exemplo, eu estou falando aqui da palavra de Deus. Outras pessoas já ficam murmurando. Isso aí, ela está falando isso aí tudo errado. Isso aí não está certo, não. Falando o contrário, não tem? Você entende o que é murmurações? Então, a palavra de Deus diz aqui: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Contendas é a pessoa criar caso, né? Brigar por uma coisa. Tem pessoas que também brigam, faz confusão, questão por a palavra de Deus. Fica um falando uma coisa, o outro dizendo que não é assim, é assim, é assim, e assado. Assim é criando contenda, confusão, criando intrigas, como se fosse uma política, né? Fazendo da palavra de Deus uma política. Tem gente que cria contenda assim, que eu já vi. Não podemos fazer isso. Diz a palavra de Deus aqui: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Glória a Deus. No versículo 15, meus amigos, diz assim. Lembrando que é em Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. A palavra de Deus diz que nós temos que se tornar
irrepreensíveis. Mas o que é isso? Que nós temos que se tornar irrepreensíveis. Meus amigos, meus irmãos, irrepreensíveis é a pessoa que faz as coisas certas, corretas, que não tem falha. Glória a Deus. Que ama a Deus em primeiro lugar, em verdade e em espírito, que só quer o bem das pessoas, que só faz o bem, que não deseja mal, que deseja só o bem para as pessoas, que faz as coisas corretas, que não mente, que não engana. Essas são as pessoas irrepreensíveis, tem que ser sinceros filhos de Deus. Glória a Deus. Como, por exemplo, se nós somos crentes, nós temos que fazer diferença. Nós temos que ser diferente e fazer a diferença. Então, nós temos que se tornar, que nem a Bíblia está dizendo aqui, para que vos torneis irrepreensíveis. Nós temos que ser irrepreensíveis. Nós temos que ser diferente, fazer a diferença no meio de uma geração pervertida. O que é uma geração pervertida? Que a gente tem que ser irrepreensíveis. O que é uma geração pervertida? Geração pervertida, meus irmãos, são aquelas pessoas que não faz o bem, que não deseja o bem para ninguém, que é uma pessoa do mal, uma pessoa má. Essas são as pessoas pervertidas. Então nós temos que ser irrepreensíveis no meio dessa geração pervertida. Glória a Deus. Nós temos que ser inculpáveis. Glória a Deus. Nós temos que ser inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Glória a Deus. Nós temos que tornar irrepreensíveis, meus irmãos, para quando chegar o dia de Cristo, nós se gloriar de que não corremos em vão, nem nos esforçamos inutilmente, porque nós somos uma pessoa correta, nós somos uma pessoa temente a Deus, nós somos uma pessoa que ama a Deus em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Daniel, antes de ser jogado na cova dos leões, ele era uma pessoa irrepreensível. Irrepreensível Daniel era. Porque Daniel era uma pessoa correta, ninguém encontrava nele erro nenhum, nem falha. Ele era uma pessoa honesta, temente a Deus. Então, ele fez diferença no meio daquele povo do reino, né? Do rei Dario. Ele era diferente de todos os presidentes, né? Que ele era um dos presidentes do rei Dario. Então, Daniel, ele era uma pessoa irrepreensível, porque ele era uma